Watchmen. E continuando o bate-papo, a gente vai falar agora sobre um outro artista desses muito mal compreendidos, ou talvez compreendidos demais pelo pessoal, que é o nosso querido, o barbudo satanista preferido de todos nós, Alan Moore. Alan Moore! We love Alan Moore! O Martinho andou relendo aí o Watchmen, é isso mesmo, Martinho? Eu andei Martinho? relendo o Watchmen porque eu estava fazendo uma pesquisa para o meu próximo livro, Opa. o romance que eu tenho que entregar para Carlos Andreasa, nosso Uber Editor. E eu resolvi reler o Watchmen para me inspirar na estrutura e fiquei maravilhado. É um negócio estupendo. Vocês têm que ler isso daqui como se fosse o Ulisses do James Joyce. Bonita a comparação, mas não é muita alta cultura? O quê? Ou comparar o Ulisses com o Watchmen, você acha que... Não, é baixa cultura mesmo, assim. Tem que ver. Ulisses começa, né, com um cara falando ida tribo ad altare dei, né? Falando latim, né? Aquela coisa toda. Vimos latinistas. E temos aí o Alan Moore, que faz mais ou menos o que o Joyce faz no Ulisses, que é contar várias narrativas simultâneas que chegam em um determinado, elas se cruzam. Só que no caso do Joyce, ele tá falando de gente como a gente. No caso do Alan Moore, ele está falando de super-heróis. O Watchmen é um livro cínico, né? Mas o interessante é como ele usa essa questão do super-herói para ele discutir política e, por sua vez, também para ele discutir, que é o tema primordial do Watchmen, na meu ver, que é a questão se a vida vale a pena ter sentido ou não, né? Se a vida vale a pena ser vivida. Mas o que mais me impressiona no Watchmen, do Alan Moore, é a construção narrativa dele. Eu acho que ele usa os super-heróis, mas a verdadeira estrela da HQ, da graphic novel, é a narrativa. É a narrativa. Se você for perceber como a narrativa é feita, com as simetrias, as tramas que se cruzam, os detalhes de fundo do desenho, isso é realmente o que interessava ao Alan Moore e ao Dave Gibbons. O interessante é que no momento em que acontece a hecatombe apocalíptica no final da graphic novel, os outros super-heróis, enfim, o Night Owl, o Dr. Manhattan, a Sally Jupiter, eles tentam fazer ali um acordão, né? Acobertando a tragédia que o Ozymandias tinha feito. E o único que fala que não vai entrar no acordão é o Rorschach, com a famosa frase dele, né? Never compromise, not even in the face of Armageddon. E isso mostra que de todo aquele cinismo que cerca aquela vida dos super-heróis, que não passam de marionetes políticas, tanto da esquerda como da direita, o Rorschach é o único que fala, não, tem um problema moral aqui, esse sujeito destruiu a vida de pessoas. Você não pode ter nenhuma espécie de recuo em relação a isso. E é interessante que de novo, né, o Alan Moore pode até ser um sujeito de esquerda, satanista, mas na hora dele contar uma história, ele vai às últimas consequências e mostra que aquele sujeito que aparentemente tinha uma ideologia repugnante, reacionária, como o Rorschach, é na verdade o único sujeito capaz de tomar decisão moral acertada. O Dr. Manhattan é o super-homem do Nietzsche, né? É a brincadeira do Alan Moore em relação ao super-homem do Nietzsche. Mas é um super-homem do Nietzsche que não consegue, ele consegue prever o futuro dos outros, mas não o futuro de si mesmo. Então ele tem toda uma ironia ali na construção do personagem, mas eu confesso que quando eu vi essa questão do Dr. Manhattan é porque ele tinha desistido da raça humana, depois que a Sally Jupiter resolve ficar com o Dan Dreiberg, o Night Owl. Então ele não se importa mais com a raça humana e pronto, acabou. E é isso mesmo, né? Quando você tem um sujeito superior, ele não está preocupado com a humanidade, nem em geral, nem em particular, e ele vai para o seu mundinho particular. O interessante é também as referências literárias Que o Moore vai ser e esotéricas que tem no Watchmen, né? Então, logo no primeiro capítulo, ele faz questão de citar o Bob Dylan, no Desolation Row. Ele faz questão de citar T.S. Eliot, faz questão de citar Jung. Aliás, é interessante ele citar esses artistas do século XX que, de certa forma, trabalham com essa realidade fragmentada em que a gente vive. E ele também está falando... Consciências fragmentadas. De consciências fragmentadas. E ele também está fazendo uma
Watchmen é uma graphic novel total, porque ele está, obviamente, comentando de coisas de cultura pop, de baixa cultura, mas ele também está trazendo a alta cultura dentro daquele mundo. Sim, então... E outra coisa que tem que ser dita, a gente está falando do Alan Moore, mas tem que falar também dos desenhos do Dave Gibbons. É nítido que o Alan Moore não colocou tantos limites na hora de contar a história. Ele teve uma liberdade para contar aquela história que o Dave Gibbons não teve artisticamente. Ele foi impondo limites artísticos no seu desenho. Então, a história de você sempre ter a grade de 9 quadrinhos, né? 3 aqui, 3 no meio, 3 ali, e desenhos com um espelho invertido, ou seja, um desenho numa página faz referência no outro e fica como se fosse simetricamente opostos, porque um dos temas do Watchmen é a simetria. O Moore, mesmo sendo satanista, de esquerda... De esquerda! Ele está tão preocupado em narrar verdadeiramente uma história que ele não tá nem aí. Ele coloca o vilão como sendo um cara desses tão preocupados com a humanidade, ele coloca o herói, um centro moral, um cara reacionário, tudo, porque ele está preocupado em narrar a história, que é um problema que a gente já conversou aqui no programa sobre o Stanley Kubrick. Da falta de capacidade do intelectual brasileiro, do escritor brasileiro, de pensar simplesmente em contar uma história. O fato é que a dramaturgia brasileira atual é muito pobre, porque os escritores, os dramaturgos, os noveleiros e os cineastas, eles estão preocupados em impor ao espectador uma determinada agenda pessoal. Eu não digo nem mais agenda ideológica de um determinado partido, mas as suas taras são colocadas ali a goela abaixo do espectador. Eles não estão preocupados em expurgar as suas obsessões, eles estão preocupados em impor suas taras ao coitado do espectador. O que eu vejo nos livros que eu li do Alan Moore é que ele tem, obviamente ele tem essa obsessão por iniciações esotéricas e que beiram o satanismo, Voz do Fogo, fica evidente isso. Tem esse lado político dele que eu não diria que é esquerda jacobina, mas que é um anarquismo social, claramente, tanto no Watchmen quanto no V de Vingança. Especialmente no V de Vingança, não é nem um anarquismo só social, é um anarquismo individual. Eu acho uma HQ imatura politicamente do Moore, mas ao mesmo tempo esse grito anárquico individual é de um indivíduo. Não, ela é uma HQ imatura pra época. Eu acho que o V de Vingança foi escrito no momento em que o Moore, que tem um pendor esquerdista, estava querendo criticar o governo de Margaret Thatcher. Mas o divertido é como depois esse símbolo da máscara do Guy Fawkes foi apropriado, por exemplo, pelo grupo Anonymous, o grupo hacker Anonymous, e eles não percebem, e isso o Moore percebe na HQ de forma brilhante, que o Guy Fawkes era um católico reacionário querendo explodir o parlamento protestante. Né? E o Moore percebe essa loucura terrorista do personagem. Ele vai entrar para a história como um grande narrador de histórias porque o Watchmen tem essa tensão do Moore com o Dave Gibbons, e essa tensão, essa coisa do limite de estabelecer certas regras para o desenho, mostra um todo orgânico que faz que essas ideologias políticas, essas taras pessoais do Moore fiquem dissolvidas na história e passam a ter uma condição objetiva de que você se preocupe somente com aquilo que está sendo narrado. Você considera que os quadrinhos fazem parte da nossa grande herança cultural? Olha, quem falar o contrário nunca leu Príncipe Valente, nunca leu Tintin, nunca leu Corto Maltese. São bandas desenhadas, esse era o termo, né, anteriormente, que muito antes da década de 50 já existia. E a DC Comics e a Marvel, DC existe desde a década de 30, a Marvel existe desde a década de 50. Então isso é uma tradição de narração de história. O que ocorre é que na década de 80, com o Watchmen, V de Vingança e o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, isso foi descoberto pela crítica cultural como se fosse uma espécie de arte, mas isso já existia. Você tinha o Will Eisner, eles estão contando histórias, só que é uma forma diferente, é um meio diferente, mas a narração de histórias continua, e isso é algo extremamente vital
para qualquer um. O que esse pessoal não entende é que assim, os grandes do quadrinho, os grandes do cinema, os grandes da televisão, todos eles beberam dessa literatura de alta cultura. E eles, de alguma forma, o amor deles por essa alta cultura, eles tentam democratizar para o público fazendo esses produtos. Então esse pessoal todo, eles leram literatura porque é uma coisa que faz parte da cultura deles. É diferente do Brasil, que hoje em dia é tudo postiços. Não só hoje em dia, como sempre foi. Como o brasileiro não tem esse amor pela literatura, ele acha que literatura é uma coisa de superfície. Então, quando aparecem esses produtos como Watchmen, Star Wars, ou então Batman, enfim, que são considerados pops, o sujeito vai lá no alto do seu pedestal e fica cagando regra. Entendeu? Quando ele não tem que cagar regra coisa nenhuma. Cadê a sua criança? Você nunca foi criança na sua vida? Entendeu? O sujeito esquece, ele vem com um papo pseudo-adulto, né? Mas na verdade ele está sendo mais crianção do que uma criança de 5 anos, porque ele se esquece que foi também aquela criança de 5 anos. É esse que é o ponto. E ele esquece que para você ser adulto de verdade, você sempre tem que voltar a essa criança, né? Não é ser infantil, é diferente, é você redescobrir a criança dentro de você. E é isso que falta nas discussões culturais hoje no Brasil, tanto de esquerda como de direita. Mas qual é a importância de resgatar essa criança? Como você fala que é de uma sensibilidade, de uma inocência perante o mundo? O que eu não diria inocência nem sensibilidade, mas um senso de maravilhamento, né? O wonder, né? Como diria o Chesterton, né? E esse senso de wonder as pessoas estão perdendo, porque elas ficam preocupadas com pedantismos, ideologias políticas. Tô certo. Você tá certo, pode estar até certo, mas e daí, cara? Qual é o seu problema de estar certo? Vai te levar para algum dinheiro? Vai monetizar? Não vai monetizar, entendeu? Alguém tá monetizando e você tá aí. Enquanto o Star Wars tá com 1,5 bilhão de rendimentos, você tá lá no seu Facebook reclamando do mundo. Quem é que tá ganhando? Né? Bom, mas aí dizem que você ganha no mundo, mas aí não ganha no espírito. Mas é o problema de achar que ganhar dinheiro é um pecado, né? O sujeito da direita fica pensando igualzinho ao sujeito da esquerda. Ganhar dinheiro não é pecado. Você fazer sucesso com o seu produto não é um pecado. Isso mostra que você tem um valor e que você tem que trabalhar por esse valor. O pessoal acha que fazer uma obra de arte é suar e não tem dinheiro nenhum, é só um negócio do espírito. Não é. Envolve um investimento brutal do sujeito. Martim se juntou à resistência, está aí, vambora, até a próxima. Abraço! Obrigado, Milton.